E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo pro primeiro pré-jogo da temporada, rapaziada. E que primeiro pré-jogo, já uma decisão da Super Cup, uma competição europeia que, querendo ou não, tem um nível muito mais elevado. O campeão Paris Saint-Germain da Champions League e o campeão Tottenham da Europa League. Um grande jogo, né, cara? Um grande jogo. Pessoal, já vou pedindo desculpas pela minha voz, eu tô com uma gripe bem forte, então a voz não tá saindo direito, tá? Peço desculpas pra vocês, mas tem que fazer mesmo assim. Cara, eu fiquei tentando pensar essa semana passada que terminou, o que eu poderia vir aqui nesse vídeo e transmitir pra nós torcedores do Tottenham, que a gente tem um entendimento de que a gente não é o favorito pra essa partida e não somos mesmo. Só que, porém, cara, ser num jogo, uma decisão única, 90 minutos, eu colocaria as chances como 50-50 antes de começar o jogo. Depois que o jogo começasse, aí sim a gente ia medindo as expectativas pro jogo e tudo mais, né? A questão do favoritismo. Mas, cara, dá pra se propor a sonhar um pouco, porque o Tottenham pode estar numa tarde feliz, por que não? Onde a sua defesa vai jogar o que praticamente nunca jogou, como naquela decisão contra o Manchester United, que o seu meio campo vai estar inspirado no sentido de criação e que o seu ataque vai concluir a gols, seja com Solanke ou com Richarlison. Então, rapaziada, eu acho que para fazer uma análise sobre esse jogo, não dá para ficar falando muito aqui. A gente sabe, favoritismo é todo do Paris Saint-Germain, é uma equipe melhor, é uma equipe com grandes jogadores, é uma equipe bem treinada, é uma equipe com um trabalho consolidado já do Luiz Henrique que dispensa comentários. Essa é a grande questão. E o Tottenham tem que jogar, cara. Tem que jogar. Não pode entrar de salto alto. Tem que encarar uma decisão. Acho que o time tem que ser um time acostumado a jogar momentos decisivos como esse. Foi campeão em uma decisão em menos de 3 meses. Agora tem a chance de disputar mais um jogo pelo mérito de ter sido campeão da Europa League. Tá se colocando nesses momentos. E agora é aprimorar, tentar jogar bem e ir em busca desse título. Mas como eu disse, o Paris Saint-Germain tem esse fator de estar acima da gente, não só em time, mas também em trabalho. Um trabalho longevo de 2 temporadas já do Luiz Henrique. E o Tottenham sempre sendo Tottenham, começando mais um trabalho do zero, com o Thomas Frank que está chegando numa grande equipe agora. Então vai ter esse momento dele sentir onde ele está pisando. Um técnico que tinha as responsabilidades que tinha no Brentford, as responsabilidades em um Tottenham vai ser muito mais diferente. E não é que se perder essa decisão o técnico já não presta, o trabalho já não vai vingar. Eu acho que a gente como torcedor tem que ter esse entendimento também. E é isso, rapaziada. O favoritismo é todo do Paris Saint-Germain. É o time que está praticamente com a taça na mão. Mas o Tottenham vai jogar, o Tottenham vai disputar também. E vamos torcer pra gente estar numa tarde feliz e conseguir fazer um baita jogo. Que isso sim pode vir a nos dar o título no final da partida. Rapaziada, bora passar o histórico do confronto então. Como vocês estão vendo aí, apenas um jogo entre essas duas equipes. Tottenham tem uma vitória, 0 empates e 0 vitórias do Paris Saint-Germain. 4 gols marcados pela equipe do Tottenham e 2 gols marcados pela equipe do Paris Saint-Germain. Contabilizando ao longo de toda a história um jogo entre essas duas equipes, rapaziada. Que detém uma vitória do Tottenham, como eu bem falei aí. Foi em um amistoso, a extinta Champions Cup, se eu não me engano, aquele torneio de pré-temporada nos Estados Unidos. A gente veio ganhar por 4-2. Momentos diferentes também, era um Tottenham com muito mais estrela naquele momento e o Paris Saint-Germain nem tanto, né? Um momento muito diferente desse que se encontra agora, depois de quase 6, 8 anos. E rapaziada, agora bora pro time, que é aqui que a gente tem que falar um pouco mais. Praticamente o time titular do Tottenham, se é que o Tottenham já tem um time definido até essa altura da temporada. Não tem, rapaziada. Mas é isso que a gente acha que vai a campo, é o que tem de melhor também.
Vicário no gol, Pedro Porro na lateral direita, a zaga Romero e Van der Ven, que é o que a gente tem de melhor para esse jogo. A lateral esquerda é uma incógnita. A gente pode ser que jogue com o Spence, que vem jogando atualmente com a lesão do Udogie, porém o Udogie tá de volta, ele vai ser relacionado para esse jogo. Então assim, aí é questão da segurança e de você tá vendo também se o jogador tá pronto para esse momento. Tá voltando de lesão, talvez não tenha o ritmo ideal para uma decisão diferente do Spence. Por isso que eu tô colocando o Spence, porque acho que é o jogador que tá mais pronto para jogar nessa partida, apesar de não ser o jogador da posição. Mas na temporada passada jogou muito bem quando lhe foi pedido jogar nessa posição. O meio-campo é difícil, rapaziada. É difícil saber o que vai passar na cabeça do Thomas Frank. É um meio-campo totalmente defensivo, como vocês estão vendo aí. Palhinha, Bentancur e Papsar, que é um dos jogadores que mais se destacou nessa pré-temporada, talvez. O Sar jogou muito bem, mas pode haver algumas alterações. Por exemplo, o Kudus. Ele pode ser o nosso camisa 10 nessa partida, porque atuou assim no Ajax, jogava como meio campista no Ajax, em alguns jogos pelo West Ham também. A posição dele de origem é meia, então pode ser que o Thomas Frank ele tente surpreender nesse sentido, mas acho que tende a ser esse meio campo, provavelmente. Aí a gente sobe pro ataque, Brennan Johnson na ponta direita, o Solanke como referência de centroavante. Solanke também era um jogador que estava lesionado, mas para essa partida ele está de volta, vai ser relacionado. Só não dá para saber a mesma situação do Udogie, se está com ritmo de jogo para disputar uma decisão. Mas eu acho que o Solanke é um jogador que está mais preparado fisicamente do que o próprio Udogie, por isso que eu coloquei ele como titular na partida, no lugar do Richarlison. E entre Solanke e Richarlison, é o Solanke, 1000 vezes o Solanke. E na ponta esquerda, o Kudus, rapaziada. Eu acho que isso é o que a gente tem de melhor para a partida. Claro, como eu falei, depende do que o Thomas Frank analisar, se ele vai querer o Kudus no meio campo. Se o Kudus for o jogador do meio campo, provavelmente a ponta esquerda vai ter que ser feita pelo Theo, que não fez uma grande pré-temporada, foi bem abaixo em alguns jogos. Mas tudo depende do que vai ser decidido nessa semana de treinamento, na segunda, na terça, para já ver o que vai ser decidido para o jogo de quarta. Como eu disse, rapaziada, talvez não seja o melhor momento para a gente enfrentar o Paris Saint-Germain, mas o momento é aqui e agora, é na quarta-feira já. Para a gente conseguir sair com esse título, o que é algo muito difícil de se imaginar, os nossos zagueiros estar numa tarde inspirada, o Vicário pegar tudo, o nosso meio campista ser criativo com esses jogadores defensivos provavelmente, e o nosso ataque brocar o que ia aparecer de chance lá na frente, porque as chances vão ser mínimas contra o Paris Saint-Germain, e você tem que tentar botar a bola para dentro, senão os caras vão te punir, vão punir a gente, não tem jeito. Rapaziada, peço desculpas pela voz mais uma vez, quero saber a opinião de vocês, como vocês estão com o sentimento para esse jogo de quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!